Tô vendo muita gente assustada com a quebra de um dos 20 maiores bancos dos Estados Unidos e achando que todo banco digital no Brasil vai quebrar por conta disso. Nubank, C6 Bank, Banco Inter, Neon. Calma, muita calma nessa hora. Eu vou analisar os fatos e eu vou trazer o que você precisa fazer nesses momentos de incerteza. Será que a gente vai ter uma crise bancária? Será que essa crise vai chegar até você, até o teu banco tradicional digital e você vai perder dinheiro? Então fica até comigo nesse vídeo para você descobrir. Salve, salve investidor, meu nome é Rodrigo Prada, sou planejador financeiro, sou investidor profissional regulado pela Anbima. E hoje eu queria trazer um assunto muito polêmico que eu estou vendo muito influenciador que não é investidor profissional, muito influenciador que não entende sobre economia, entende sobre o cenário econômico, falando algumas asneiras, falando algumas coisas que não conhece. Eu quero desmistificar e eu quero sempre educar as pessoas para trazer boas práticas, tá bom? Então se você gosta de conteúdo sempre atualizado, sempre com ética e transparência, coisa séria, tá? Aqui não é videozinho de podcast de gato fofinho. Aqui é coisa séria para a sua vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal para você sempre estar mais perto, né, dos investimentos e ser uma pessoa soberana, ser uma pessoa que sabe tomar as melhores decisões nos investimentos. Olha, muita gente está comparando a quebra do Lehman Brothers lá em 2008, que foi o maior banco dos Estados Unidos, o maior caso de falência de um banco nos Estados Unidos, que começou toda a disrupção bancária na crise de 2008, que foi muito séria, e está comparando isso com o que está acontecendo agora, com a quebra do banco, né, do Vale do Silício, e não é bem assim, tá? Eu já vou falar alguns pontos que você precisa saber e como isso pode impactar aqui a sua vida no Brasil e principalmente os bancos digitais, que tá todo mundo falando, né? Vamos entender um pouco melhor a história pra gente falar, poxa, Rodrigo, será que eu tô deixando o meu dinheiro nos bancos e eu vou perder esse dinheiro? Vamos contextualizar na história, que a história nos ensina muita coisa, e depois a gente fala dos casos atuais. Quais são essas crises, né? O que aconteceu nessas crises, tanto de 2000 como de 2008? Se eu jogar aqui no gráfico, você consegue ver o S&P, que é a valorização, é um índice que segue as maiores empresas dos Estados Unidos. Como a gente fala de uma crise que começou nos Estados Unidos e se expandiu por o mundo inteiro, lá em 2000 a gente teve, né, a bolha.com, a crise de 2000, e para você ter noção, essa crise não é uma coisa rápida de se resolver como foi na pandemia agora. As ações caíram em cerca de 2 meses e já começaram a subir, porque isso foi uma crise muito rápida que o mercado conseguiu suprir, que o mercado enxugou. Quando a gente fala de crises econômicas bem maiores, como foi 2020, como foi 2000, na década de 2000, 2008, elas demoram demais para voltar ao seu patamar. São crises muito longas que afetam o mercado como um todo. Como, por exemplo, na crise de 2000, que demorou lá de 2000 até mais ou menos 2007 para recuperar o prejuízo. E em 2008 até mais ou menos uma média aí de 2012, dependendo da onde que você investiu, né? 2011, 2012. Então, são crises muito longas, tá bom? E sempre quando você investe a longo prazo, a tendência é que mesmo depois de uma crise, você pode aproveitar boas oportunidades. Rodrigo, está falando em ganhar dinheiro com crises? Sim, eu trabalho na área da economia, sim, tem muitas pessoas que perdem emprego nessas áreas, acontece. Mas você tem que saber aproveitar momentos bons, não é menosprezar a dor dos outros, e sim conviver conjunto. Eu sei que tem muitos casos de pessoas perdendo emprego, tudo que está acontecendo numa crise. Mas isso não faz com que você negue boas oportunidades. Você tem que viver na vida real. É assim que o jogo funciona, tá? Então, sempre depois de uma crise, e você consegue perceber que tem boas oportunidades, tá? Como foi na crise de 2000 e 2008. E não estou vendo um cenário de uma crise gigantesca, única e exclusivamente por um banco que faliu nos Estados Unidos, que era muito mais voltado para a área de tecnologia, não um banco mais tradicional como o JP Morgan. Enfim, a minha visão é que eu não devo achar nada, ninguém deve achar nada, a gente tem que se proteger. Ninguém é voodoo, ninguém sabe do mercado, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso que eu falo, sempre se proteja, faça bons investimentos e saiba onde você está colocando o seu dinheiro, tá bom? E o que fazer então durante algumas crises, né? A gente pode estar vendo o começo de uma grande crise, pode, não estou falando que vai. A tendência é que ao longo do tempo a gente vai sabendo o que está acontecendo mais, mas calma, não é momento de pânico. Tô vendo muita gente alarmando, meu Deus do céu, acabou o mundo. Relaxa, calma, bota a pé no chão,
e coloca os seus investimentos, o seu dinheiro em lugares seguros, com proteção, não é? Com proteção principalmente do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, mesmo se o Nubank quebrar e tudo mais que eu tô falando, dificilmente vai quebrar, não acho que vai quebrar nesse exato momento, tanto é que o Nubank já falou que não tinha investimentos diretamente no Silicon Valley Bank. Claro, né? Por que ele vai deixar o dinheiro dele em outro banco, sendo que ele é um banco? Ele vai deixar o dinheiro dele no próprio banco. Não faz sentido. Mas é o que vende, né? O que a mídia joga aí para vender clique. E eu não gosto de ficar vendendo susto. Não fique vendendo sustos, né? Se aprimore e veja o que está acontecendo no caso a caso, tá bom? Então, como faz para proteger o patrimônio? Primeiro o teu patrimônio está coberto o máximo possível no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição sem fins lucrativos que vai assegurar até R$1 milhão e até no máximo R$250 mil em cada instituição financeira. Então, você pode diversificar em várias instituições diferentes. Então, coloca R$250 mil em uma e vai diversificando. Eu sei que pode parecer muito dinheiro para quem está começando, mas você com certeza seguindo o canal e investindo direto, e com constância você vai atingir muito mais do que R$250 mil. Aí começa a fazer sentido expandir, não ter o dinheiro em apenas um lugar, apenas um banco. Tem o dinheiro em um banco, em outro banco, porque assim você vai ter a proteção máxima do FGC, que tem em base para pagar mais de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais para pagar se um banco quebrar, entrar em falência. Esse FGC vai, garantir. Ele fala assim, eu sou o cara que manda aqui, eu sou a pessoa que manda. Então, se esse banco aqui foi incapaz, foi imprudente e fez cagada, eu vou assumir a coisa errada dele e vou pagar todo mundo que tem a proteção do FGC até R$250 mil por instituição, no máximo R$1 milhão quebrados, né? Mas você pode ter, por exemplo, diversificar em 40 bancos, tendo lá no máximo R$250 mil em cada. Você vai ter a proteção de vários bancos e minimizar o seu risco. Então, vamos entender um pouquinho mais esse caso do Silicon Valley Bank. Ele tinha aproximadamente 209 bilhões de dólares que viraram pó, né? O banco aí entrou em estado de falência e isso é uma crise bem séria lá dentro do Silicon Valley Bank, né? Para as empresas que tinham dinheiro depositado nesse banco. Mas o governo dos Estados Unidos já falou que vai ressarcir todos os depósitos até hoje, no dia que eu estou gravando, que é segunda-feira, dia 13. Então, os Estados Unidos aí prometendo que vai custodiar, que ele vai garantir esse saque de todo mundo que tinha lá. É uma medida de dois gumes, né? Porque os Estados Unidos, ele fazendo isso, ele vai ter que ou imprimir novas moedas para pagar as pessoas. Fazendo isso, você vai imprimir muito mais sem ter uma demanda maior, oferta e demanda, né? Vai poder aumentar ainda mais a inflação dos Estados Unidos, que já está alta. Ou ele vai ter que diminuir algum gasto para cumprir isso. Tudo indica que ele vai fazer nova emissão de mais dólares e isso vai pesar bastante na moeda dos Estados Unidos e fazendo com que cresça ainda mais a taxa de juros, e é um dos pilares de que o Silicon Valley Bank faliu, né? Um dos fatores é justamente esse da inflação alta e da crise das fintechs, da crise das empresas de tecnologia dentro dos Estados Unidos. Vamos lá então, vamos entender por que esse banco faliu, porque é muito importante você saber disso para entender o que está acontecendo aqui no Brasil, tá? Então presta atenção e segue o fio da meada comigo. Bom, por que o banco quebrou? Ele atendia várias startups e financiadores. O momento de startup é muito complicado, porque quando aumenta a taxa de juros dos Estados Unidos, essas fintechs, essas empresas de tecnologia, vivem demais de empréstimo. Então, se aumenta a taxa de juros do empréstimo, o financiamento ou os empréstimos dessas empresas aumenta demais, o que faz com que muitas empresas estão demitindo funcionários, muitas empresas de startups estão fechando, algumas nem estão saindo do papel, então afeta o mercado inteiro do setor de startups. Uma desaceleração do setor de tecnologia, então a gente está vendo uma desaceleração, Amazon está demitindo muita gente, Uber está demitindo muita gente, várias fintechs e várias empresas aí de startups demitindo muita gente, Facebook, que é no caso, né, a Meta, demitindo bastante pessoas. Então isso afeta também. O aumento da taxa dos Estados Unidos afeta demais, porque quanto maior é a taxa dos Estados Unidos, esse banco, no caso, teria que pagar mais aqueles empréstimos que tinha. Então ele pegou algumas dívidas e fez algumas dívidas aos juros baixos. Quanto maior essas taxas de juros nos Estados Unidos, maior é os juros que esse banco tinha que pagar, e isso favoreceu também
a queda do banco, a fuga de capital desse banco. O pessoal começou nesse bafafá, nesse mimimi lá nos Estados Unidos de que esse banco poderia quebrar, e o pessoal, entrando em um pânico que tinha conta nesse banco, foi lá e começou a sacar tudo, começou a sacar. E se isso acontece com qualquer tipo de banco, não é só esse específico, o banco não tem em caixa todo o valor que ele tem no patrimônio, porque ele tem o passivo, que ele emprestou dinheiro para as pessoas, né? Ele pegou esse dinheiro, emprestou para as pessoas para financiar casa, financiar imóvel, e ele vai ganhar esse dinheiro no futuro. Tá? Quando ele ganhar no futuro, ele tem esse dinheiro em caixa, e se a pessoa pedir, por exemplo, se todo mundo pedir o dinheiro que tem em conta lá, não vai ter tudo em caixa. Por quê? Está emprestado e está em recebíveis que aquele banco teria. Isso é normal, é uma forma de alavancagem dos bancos, e todo banco do mundo faz isso, é extremamente normal. O que não é normal é esse pânico global de um banco de todo mundo querer sacar ao mesmo tempo. E é isso que aconteceu no Silicon Valley Bank. Teve também alguns prejuízos em investimentos, esse banco aí fez umas boladas bem fortes, investindo em algumas criptos e tudo mais, teve bastante prejuízo em alguns investimentos, e a queda das ações do próprio banco. E o que impacta muito mais isso é a alta de juros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está aumentando, né? A taxa de juros deles está alta comparativamente ao passado, está em torno de 4,75. Há previsões de que até suba para 5,5 até o final do ano, o que afeta demais o setor bancário, as empresas nos Estados Unidos, o desemprego, afeta demais essa macroeconomia. E por que eles estão aumentando a taxa de juros? Porque a inflação de lá está muito alta, como aqui no Brasil também estava, e o nosso Banco Central começou a subir a taxa de juros, a taxa Selic, para conseguir diminuir essa inflação e você não pagar tanta inflação na sua vida, nos produtos e nos serviços. É uma forma natural de todos os países, né? A gente chama isso de uma política monetária, usar os juros de um país para controlar a inflação, para não ficar nem tão alta e nem tão baixa. E a gente não está vendo isso só nos Estados Unidos, não é um caso muito isolado. A gente também está vendo, por exemplo, no Líbano. Se você não sabia, o pessoal lá no Líbano está queimando bancos por não conseguir sacar o dinheiro. Tem alguns casos bem sérios no Líbano, que o pessoal está nessa fuga em massa, o pessoal querendo sacar o dinheiro por pânico, muita gente querendo sacar, o banco não tem tudo em liquidez. Lá no Líbano, não aqui no Brasil. Calma, se acalma, eu vou falar ainda aqui no Brasil. Fica até no final do vídeo para você entender o que está acontecendo, tá bom? E o pessoal está queimando bancos. Pô, Rodrigo, beleza, entendi o que está acontecendo nos Estados Unidos e tudo mais, mas isso pode acontecer aqui no Brasil? Isso afeta diretamente aqui o Brasil? Pode e já aconteceu, tá? Ou pode acontecer de, por exemplo, empresas financeiras quebrarem aqui? Já aconteceu no mês passado. Portocred e BRK, que são duas financeiras que quebraram no mês passado, e o FGC foi acionado. Então, se você tinha dinheiro na Portocred e BRK, até dos R$250 mil, você está assegurado no FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, se eu venho aqui no site, por exemplo, do FGC, tem um passo a passo de como você consegue o dinheiro de volta. O primeiro, o processo entre liquidante e FGC, então, entre Portocred e o FGC, entre BRK e FGC, o pagamento para pessoa física, você tem que ter o passo a passo aqui. Você tem que se cadastrar aqui dentro do FGC e informar os seus dados para depois receber o pagamento. Tá até aqui, ó, pagamentos garantidos, Portocred, BRK, esses daqui são mais antigos, né? CHB, vários outros mais antigos, mas os mais recentes, esse ano de 2023, foi a Portocrédito e BRK. Então sim, isso pode acontecer aqui no Brasil, mas calma, se você faz investimentos diversificados, tem a proteção da FGC. Não é uma, meu Deus, acabou o mundo. Calma, não venda susto. Beleza, essas são duas fintechs relativamente bem pequenas aqui no Brasil, mas isso pode acontecer de os bancões, por exemplo, quebrarem. O Brasil já passou por quebras muito fortes de alguns bancos e a gente aprendeu demais com isso. A gente fez uma reorganização muito forte e o sistema financeiro brasileiro é um dos mais fortes do mundo na questão fiscal, na questão de controle, na questão do Basileia, né? 1, 2 e 3, a gente seguir muito a risca, o nosso governo e o Banco Central monitorar muito de perto os bancos, então calma, nosso governo e o Banco Central está monitorando, está fazendo tudo como devido respeito e transparência, e o governo precisa ficar em cima desses bancos. No Brasil, para você ter noção, a concentração é maior do que os Estados Unidos, porque 5% dos maiores bancos aqui contém 80% de todo o crédito, sendo que a gente tem mais de 200 bancos no Brasil. Então sim, a gente está muito concentrado em grandes bancos e tem que ficar de olho e prestando muita atenção
nesses bancos, tá? E também os bancos aqui no Brasil não apresentam grandes problemas como aconteceu no Silicon Valley Bank. Então a gente não tem aqueles grandes problemas como aconteceu lá, tá bom? E para você que tem dinheiro no Nubank, no C6, no Inter, fica tranquilo, tá? Que essas empresas já notificaram que não tinham investimentos dentro desse banco dos Estados Unidos para ficarem mais tranquilos. Vamos ver as notícias aqui. Primeiro aqui o Nubank, né, falando a Nu Holding, né, que é a empresa do Nubank, e nenhuma outra empresa do grupo Nu não tem conexão com o Silicon Valley Bank, é o SVB, e não é financeiramente impactada pela quebra do banco nos Estados Unidos. Então, uma nota aí diretamente do Nubank. Outra também, notícia aqui do Nubank, do C6 e do Inter, também não tem exposição ao Silicon Valley Bank. Então, eles fizeram notas falando, né, que não tem exposição a esse tipo de banco. Então, fica calmo, não vai impactar diretamente. Não é para ficar tirando tudo, se desesperando. Se acalma. E para tentar controlar os ânimos, né, para esfriar os ânimos lá nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos garantiu no domingo, dia 12, que os clientes do Silicon Valley Bank terão acesso ao dinheiro de todos os depósitos a partir de segunda-feira, agora dia 13, como parte de um plano para mitigar os efeitos da quebra do banco no sistema financeiro americano, tá? Então, calma. E eles fizeram um comunicado em conjunto com o Federal Reserve e com o Departamento de Tesouro Federal dos Estados Unidos. Eles informaram que as ações buscam proteger a economia dos Estados Unidos e fortalecer o setor bancário, para não acontecer a mesma coisa que em 2008. Tá, Rodrigo, eu entendi, mas mesmo assim é seguro deixar todo o dinheiro apenas em um banco? Eu recomendaria não. Por quê? Se tem jeitos de você proteger mais o capital, faça. Deixe o dinheiro alocado em diferentes bancos. Não é para sair também, vou sacar de todos os bancos, porque é muito mais perigoso na sua casa o dinheiro parado embaixo do colchão do que num banco. É muito mais seguro, muito mais sólido, tem toda a proteção do FGC e do próprio banco. Mas se você, por exemplo, tem R$1 milhão em um Nubank da vida, seria interessante colocar ali um limite de R$250 mil para ter a proteção do FGC e fazer essa expansão, diversificar o seu patrimônio em diferentes bancos, tá? Você pode até deixar os dinheiros no Nubank, mas lá dentro você empresta, você entra lá em investimentos em CDBs para outros bancos. Então vai ter CDBs do banco, sei lá, Master, do ABC, de vários outros bancos que você usa a plataforma do Nubank para investir em outros bancos e assim você vai ter a proteção lá de R$1 milhão. Ficou mais claro? E se você tem o Nubank, tem duas formas de proteção lá dentro que você pode usar, tá bom? Para você deixar no máximo R$250 mil e ter a garantia da FGC, você tem que deixar pela opção de investimento na conta de RDB. Como que você faz essa mudança? Você vai lá dentro do teu aplicativo, tá bom? Você clica lá em Home, configurações da conta e opções de depósito. Você vai ter duas opções. O RDB, que vai ter a proteção do FGC. O RDB é quase a mesma coisa que um CDB, tá bom? Ele vai garantir lá, vai dar 100% de CDI, vai ter todas as garantias e também do FGC. E a segunda forma de você deixar o dinheiro no Nubank é em conta de pagamento, que o dinheiro da sua conta fica separado do patrimônio do Nubank, que é investido em títulos públicos federais. Isso mesmo, então ele fica bem protegido, investido em títulos públicos federais. Espero ter clareado muito essa cabeça e vamos abaixar os ânimos, não é desespero total, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e manda, por favor, esse vídeo pro pessoal que tá desesperado, que não sabe o que tá acontecendo, tá tirando todo o dinheiro, deixando debaixo do colchão. Calma, não é momento de fazer isso, tá? Eu expliquei vários pontos aqui. E eu vou soltando novos vídeos para te atualizar. Então, se inscreve no canal para você não perder nada. Curte esse vídeo para chegar a mais pessoas. Eu sou o Rodrigo Prada. Esse é Capital Investidor. Até a próxima e tchau!